Bem-vindos a mais uma videoaula do blog Conversa de Português. O tema de hoje: vanguardas europeias. A palavra vanguarda é de origem francesa e foi inicialmente utilizada para designar o destacamento que atua à frente de uma tropa, aquele que se adianta aos soldados para fazer o reconhecimento do terreno e informar os oficiais sobre as condições de avanço. Artisticamente, o termo passou a designar os movimentos artísticos que propõem atitudes inovadoras. Em literatura, vanguardas europeias designam o conjunto de movimentos artísticos surgidos na Europa nas duas primeiras décadas do século XX. Do início do século até a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, a Europa viveu a Belle Époque, um período de euforia pelo progresso, pela velocidade, pelas vantagens da industrialização. Cinema, automóveis, máquinas voadoras. Nas ciências também houve um grande progresso. Em 1900, Freud publicou A Interpretação dos Sonhos. Bergson, filósofo francês, destacava em seus estudos o poder da intuição. Nietzsche causava escândalo escrevendo sobre a morte de Deus absoluto e soberano. As bibliotecas, museus, academias, templos da tradição cultural passaram a ser constante alvo dos artistas de vanguarda. Entre as estéticas de vanguarda que provocaram uma grande revolução nas artes literárias estão o futurismo, o cubismo e o dadaísmo. Futurismo. O futurismo foi fundado pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, que publicou o Manifesto do Futurismo em 20 de fevereiro de 1909. Ao poeta juntaram-se outros artistas, principalmente poetas e pintores, como Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla, Luigi Russolo e Dino Severini. Em abril de 1910, era lançado o Manifesto da Pintura Futurista, seguido por um Manifesto da Escultura Futurista em 1912 e um livro sobre seus objetivos em 1914. O movimento, a velocidade, a vida moderna, a violência, as máquinas e a quebra com a arte do passado eram as principais metas do futurismo. No texto de Marinetti, podemos ler o seguinte trecho: nós declaramos que o mundo se enriqueceu com uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida é mais belo que a Vitória de Samotrácia. Vitória de Samotrácia é o nome de uma escultura grega feita em mármore séculos antes de Cristo. Em 1912, Marinetti lançou o Manifesto Técnico da Literatura Futurista, também conhecido como Palavras em Liberdade, Parole in Libertà, em seu título original italiano. Nele, além de criticar a posição da arte literária do século XIX, propôs a destruição dos padrões da sintaxe gramatical. Na imagem, podemos ver a cópia do folheto Palavras em Liberdade. Observe que não há versos dispostos linearmente, apenas letras em diversos tamanhos de fonte e dispostas no papel em diversas posições. Da mesma forma, o texto Poema Futurista de Marinetti, produzido em 1919. Observe que o texto é formado apenas por onomatopeias com a imagem de cabeça para baixo. Se lermos o texto em voz alta,
veremos que é uma representação dos sons das máquinas e dos automóveis exaltados em diversos poemas do período. Em Paesaggio e Temporale, do artista Giacomo Balla, vemos também a representação onomatopeica de uma tempestade. O futurismo e as artes plásticas. No quadro A Rua Penetra o Edifício, produzido em 1911 por Umberto Boccioni, podemos observar as cores, os movimentos retratados na tela, com os elementos dispostos de maneira muito diferente da arte mais tradicional. Na tela, observamos o movimento das pessoas nas ruas, as pessoas debruçadas sobre as sacadas das casas, e um movimento intenso e o tom amarelado representando a iluminação, que também era privilegiada pelo período. Cubismo. O cubismo foi uma revolução estética e técnica tão importante para a arte ocidental quanto o Renascimento. Ocorreu no período de 1907 a 1914, tendo como fundadores Pablo Picasso e George Braque. Na imagem, vemos a representação do quadro Demoiselle d'Avignon, de Pablo Picasso. Observe que existe uma influência de diversas culturas no quadro. Máscaras africanas, feições que lembram a cultura hispânica e outros traços, além dos traços mais retos se comparados à pintura mais tradicional. Dadaísmo. Não sabemos o que queremos era o lema destes novos artistas. Formado em 1916 em Zurique por jovens franceses e alemães, que se tivessem permanecido em seus respectivos países, teriam sido convocados para o serviço militar. O Dada foi um movimento de negação. Para fazer um poema dadaísta, pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo com um comprimento que pretende dar ao seu poema. Recorte o artigo. Em seguida, recorte cuidadosamente as palavras que compõem o artigo e coloque-as num saco. Agite suavemente. Depois, retire os recortes uns a seguir aos outros. Transcreva-os escrupulosamente pela ordem que eles saíram do saco. O poema parecerá consigo, e você será um escritor infinitamente original, de uma encantadora sensibilidade, ainda que incompreendido pelas pessoas vulgares. Esse poema, chamado Para Fazer um Poema Dadaísta, foi escrito por Tristan Tzara, o iniciador do movimento. Ao lado, vemos um quadro de Marcel Janco, em que ele retrata Tristan Tzara. Você ouviu a videoaula Vanguardas Europeias, do blog conversadeportuguês.com.br.